Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Verdão tá preparado, hein? Verdão terminou a sua preparação aí para enfrentar a Gambazada nessa quarta-feira. Fez seu último treino nessa terça e está preparado para esse confronto. Vamos acompanhar aqui um corte do Sport Center, trazendo as últimas informações e a preparação do Verdão e a provável escalação para esse confronto aí decisivo, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, isso fortalece bastante o canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o Bruno Fux, que foi titular no último jogo contra o Corinthians, segue fazendo a recuperação, então deve ficar fora desse jogo de quarta-feira. Com isso, o Mikael deve ser o zagueiro titular ao lado do Gustavo Gomes, a única mudança em relação ao primeiro jogo. No mais, o técnico Abel Ferreira deve repetir a escalação do time que perdeu em Itaquera. Com uma novidade no banco de reservas, a presença do Felipe Anderson. Palmeiras também atento à arbitragem. Isso porque após o primeiro jogo, Palmeiras enviou um ofício à comissão de arbitragem da CBF pedindo explicações diante das decisões polêmicas da arbitragem, especialmente do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo anulou o gol do Palmeiras, um gol que estava em impedimento, e também pediu a revisão no pênalti do Corinthians em cima do Memphis no primeiro tempo. Palmeiras entende que o árbitro Anderson Daronco, escolhido para comandar a arbitragem no jogo decisivo no Allianz Parque, é um árbitro que não dá dinâmica ao jogo, não deixa o jogo correr. E isso é prejudicial ao time que precisa de um resultado. Eu creo que estamos muy preparados para el partido de mañana. Toda la semana entrenamos para eso, mentalizados, enfocados para el partido de mañana. Y bueno, va a ser un partido muy lindo. Yo creo que nosotros, como dije, yo, mis compañeros, todos los que estamos acá, los que trabajamos para ese partido, yo creo que vamos a estar mejor. Como dijiste vos, yo creo que es el partido más importante que tiene Palmeiras. O clima ficou um pouco mais tenso na academia de futebol, porque durante o último treino do Palmeiras, antes da partida decisiva desta quarta-feira, 4 torcedores comuns estenderam 2 faixas em frente ao CT. Os torcedores pediram faca nos dentes para os jogadores do Palmeiras. Foi uma manifestação de apenas 4 torcedores, mas isso mostra um sentimento coletivo, mostrando aí a importância do derby para o torcedor do Palmeiras, o peso que esse clássico tem. Palmeiras foi vice-campeão paulista esse ano, perdendo o título para o maior rival, e pode dar o troco na Copa do Brasil. Em 2025, são 5 derbys, com 1 vitória do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias do Corinthians. Tá aí, daqui a pouquinho uma reportagem especial mostrando como o Palmeiras é um clube muito mais bem estruturado. A gente sabe disso, né? A gente está vendo até a notícia de hoje do possível transfer ban para o Corinthians. Então a gente vai ver como o Corinthians vem num ano com dificuldade para contratar, enquanto o Palmeiras vai investindo pesado em jogadores como o Ramon Sousa, que a gente viu falando mais cedo, né? Ô Elton, os dois times precisam muito da vitória, o Corinthians até para superar todas essas dificuldades fora de campo, tem a vantagem do 1-0, a promessa de um jogo difícil, truncado, amarrado, né? Para quem a derrota seria pior, na sua opinião, Elton? Eu acho que para os dois. É porque, pro lado do Corinthians, você entrar em campo com uma vantagem e ver o seu maior rival reverter essa vantagem e se classificar, no momento em que o Corinthians vive uma questão política, dentro de campo também não tem se encontrado, isso pode afetar ainda mais, né, o grupo que só teria o Campeonato Brasileiro para disputar. O Palmeiras é uma equipe que entra em desvantagem e já vem de uma temporada passada, Edu, sem grandes conquistas. Uhum. E cria ainda mais pressão, né, para o restante da temporada, uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para um adversário que, por mais que seja o Corinthians, não é um adversário que vive um grande momento. Então acho que é pior para os dois. E alguém vai ser eliminado, né, nesse meio de semana. No caso do jogo específico, a gente espera, de fato, né, um Corinthians mais precavido defensivamente, um time que vai tentar administrar essa vantagem jogando como visitante, tendo a possibilidade de jogar nos contra-ataques, mas também não pode abrir mão de jogar contra um Palmeiras que gosta de sufocar muitas vezes o adversário no seu campo de defesa. E o Palmeiras vai fazer muito isso no jogo porque precisa de pelo menos um gol para voltar, né, para o confronto, no mínimo igualar e levar a partida para os pênaltis, mas a gente sabe que vai tentar decidir nos 90 minutos. Agora, será que essa briga e o próprio comportamento do Abel Ferreira, que deixou a entrevista coletiva depois do empate no último jogo meio abruptamente,
Isso já é reflexo de um estado de nervos que o derby gera, Elton? Bom, no caso do Abel Ferreira, para mim, tem um quê de falta de educação. E aí é fato, eu acho que não é a primeira vez, inclusive, que isso acontece. Mas ele conseguiu criar um escudo, né, para a discussão do clássico, a discussão do derby. Planejado? Não sei se isso, até que ponto isso foi proposital. É isso, não sei até que ponto isso foi proposital, mas de qualquer forma tirou um pouco o foco, né? Às vésperas de um jogo onde o Palmeiras precisa reverter uma vantagem do seu maior rival. Eu acho que isso internamente não muda muito, porque os jogadores do Palmeiras conhecem muito bem o seu treinador, o seu técnico conhece muito bem os seus jogadores, e não é a primeira vez que isso acontece. Então acho que internamente isso não muda muito, né? Eu acho que para o externo criou-se essa discussão. Ter o resultado de 1-0 fora de casa contra o Corinthians, agora jogando na sua arena, o Palmeiras precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para passar direto para a próxima fase. E lembrando que seria também um feito inédito para esse Palmeiras do Abel, porque desde que ele chegou ao clube, em jogos de Copa do Brasil, que o Palmeiras saiu perdendo na partida de ida, a equipe não conseguiu reverter o resultado para a partida de volta. Então, seria mais um feito inédito, além da emoção, é claro, de eliminar o maior rival, né? Por hoje é isso, amigos. Um abraço. Valeu, Júlia. Obrigado pelas informações. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a conversar sobre o Palmeiras, vou colocar aqui para vocês a provável escalação, né, para esse jogo contra o Corinthians. Lembrando que o Palmeiras poupou todo mundo, né, para o jogo do Vitória no final de semana lá em Salvador, no empate por 2-2. Nenhum dos titulares iniciou a partida do final de semana, então todo mundo com tanque cheio para esse jogo. Ó. O Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes e Micael ou Bruno Fux, né? A Júlia explicou o motivo aí da dúvida, né? O Bruno Fux ainda se recuperando de lesão. Piquerez na lateral esquerda, meio campo com Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Maurício, Facundo Torres de um lado, Sousa do outro e o Vitor Roque no ataque. Esse o Palmeiras que chega pressionado para enfrentar o Corinthians, né? Porque hoje houve manifestações da torcida, até é difícil de entender as manifestações. O Palmeiras faz um ano bom. Parece né? que o clube está na fila há alguns anos. É inacreditável. Parte enorme desse elenco foi campeã pelo Palmeiras, gente. Exatamente. Assim, o torcedor tem direito de se manifestar. Quem sou eu para dizer se pode ou não pode? O que eu não consigo é concordar. Né? Eu acho estranho, assim, mas enfim. Eu também, né? O Palmeiras vem de anos vitoriosíssimos, né? Chegou à final do Campeonato Paulista, é verdade que perdeu para o maior rival, o Corinthians. No Campeonato Brasileiro está ali disputando o título, né? Brigando pela liderança. Ano passado o Palmeiras perde o Campeonato Brasileiro para um adversário que tinha um investimento altíssimo em contratações, acabou ganhando também a Libertadores. Foi para quem, aliás, o Palmeiras saiu da Libertadores. Saiu da Copa do Brasil no confronto ali com o Flamengo, que terminou campeão também. Enfim, foi tudo dentro do grupo dos gigantes, dos mais ricos da atualidade, e que, eventualmente, por alguns detalhes, pende para um lado ou para o outro. Assim, no Campeonato Brasileiro, de fato, não foi simples seguir o Botafogo ano passado, só que as eliminações na Libertadores foi por um lance que no último minuto teve VAR. Né? É verdade. Poderia ter sido o gol que igualava o Palmeiras ali com o Botafogo. Contra o Flamengo foi por um gol, né? Mas para mim, isso sabe o que tem um viés também? Por ter já perdido a final do Paulista, eu acho que às vezes é uma maneira que eles pensam, não concordo também, que o Palmeiras nem viveu o momento para poder ter esse tipo de situação. Sim. Mas eu fico pensando que é realmente ainda tentar de alguma maneira, que tem outras maneiras também de fazer, para mobilizar, para falar, poxa vida, se a gente perder pro Corinthians de novo, vai ficar ruim, mesmo com tudo de bom que se tem. Sabe que eu acho curioso? que é nesse sentido. E esse time do Palmeiras, especialmente, desde que o Abel apareceu para comandar o time, se tem uma coisa que não dá para reclamar desse Palmeiras é de falta de empenho. Não, o nível o que competitivo esse time tá sempre brigando, compete, cara. o que esse time briga, o que esse time se doa dentro de campo, independentemente da vitória vir ou não, né? E o Palmeiras ganha muito mais do que perde, mas sempre que perde, vende as derrotas de maneira absolutamente difícil, assim, né? Vende muito caro as derrotas. E não dá para dizer que esse time não se esforça para ganhar jogos, né? Especialmente contra o rival, sabendo de todo o tamanho que tem um confronto como esse, né, Mansur? Por isso, causa estranheza para quem não é palmeirense, né? Para quem está de fora, não está envolvido emocionalmente com o clube.
esse tipo de reação do torcedor pré-jogo, né? Assim, de novo, respeitando o direito das pessoas de se manifestarem, sem agredir, sem ultrapassar alguns limites, está tudo certo. O torcedor decide o que ele vai fazer, quem sou eu para dizer? Apenas dando a minha opinião sobre o momento, eu acho assim, de novo, vai voltar ao mesmo tema. O sorteio da Copa do Brasil, por vezes, ele coloca os clubes em situações, nesse momento da temporada, que fica que é difícil, tem sido difícil para quem está dentro controlar o que vem de fora, que é o clamor da arquibancada por ganhar alguns jogos. Eu entendo que seja difícil. Agora, tentando ser racional num ambiente cada vez mais difícil de ser racional, que é dessa rivalidade local, o Palmeiras está, hoje, tem um jogo a menos do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, 4 pontos atrás, ou seja, o aproveitamento é praticamente o mesmo, ele está totalmente na briga, ele está na posição que se imaginou que ele deveria estar a essa altura do Campeonato Brasileiro. Virtualmente ali a 1 ponto do líder do campeonato. Isso. Na Libertadores ele tem a melhor campanha de todos na primeira fase e vai iniciar o mata-mata em que ele é confortável favorito para chegar às quartas de final. Dentre tudo isso... Na Copa do Mundo de clubes não teve atuações brilhantes, não conseguiu vencer um europeu como outros clubes brasileiros fizeram. Mas caiu para o campeão. Mas caiu para o campeão. Exato, só para deixar registrado nas quartas de final. Não é que ele não passou da fase de grupos. Isso. Nas quartas. Então, a Copa do Brasil, eu entendo que para a arquibancada esse jogo, o Corinthians, ele é importante, mas no planejamento de clube, do clube, de quem está ali dentro precisando planejar, a Libertadores e o Brasileiro não podem ser influenciadas por esse resultado. Isso. Porque ali tem competições que, como legado histórico para o clube, são mais importantes do que a Copa do Brasil. Talvez, por exemplo, essas oitavas de final venham a ser para o Palmeiras, por causa desse clima que se gera, ou até aos olhos da arquibancada, mais importantes do que uma eventual quarta de final, dependendo de quem seja o adversário. E se o Palmeiras seguir bem nas outras duas competições, ela vira a competição a ser descartada. E, de novo, uma coisa que eu alertei ontem para mim, para mim, tenho dificuldade de compreender a escalação do fim de semana, que o Palmeiras, inclusive, preservou mais do que o Corinthians, né? Que tem mais razões para chegar na Copa do Brasil, um título relevante assim, nesse momento. Essa arquibancada que pressiona por esse jogo, se o desgaste ali custar algo em termos de Campeonato Brasileiro, eventualmente de Libertadores, e se o ano se resumir no final a conquista da Copa do Brasil, o balanço não vai ser positivo. Por parte dessa mesma arquibancada. Sim. Isso é um paradoxo, difícil de lidar, concordo, admito, porque nesse momento só se fala no derby, mas é preciso ter cuidado. Por isso que eu falo também de a gente tentar... É um jogo sensacional amanhã, é ótimo que o sorteio nos tenha brindado com isso. Agora, eu acho que cada clube precisa ter o cuidado também de tentar equilibrar o clamor da arquibancada com o seu planejamento de uma maneira um pouco mais racional. Ô Alex, e você acha que esse time que está na tela aqui, com a provável escalação do Abel Ferreira para o jogo de amanhã, é o melhor que o Palmeiras poderia colocar em campo ou você faria alguma mudança, Alex? Eu acredito que o Palmeiras tem bastante opção, né, cara, queira ou não. Eu acho que essa questão, lógico, do Evangelista com o Aníbal ali, o Palmeiras nesse sentido acaba tendo que ir atrás, encontrar o que o Richard Rios poderia entregar, vamos dizer, né? Mas o Sousa, da maneira que chegou, também chegou super bem, né? Trouxe algo, acho que importante. Eu acho que sim, cara. É o time que vem. Fica sempre naquela dúvida, Vitor Roque ou a questão do Flaco e tal, né? Mas acredito que é o que tem. O Palmeiras hoje tem de mais forte, pelo jeito, confiável. E é o que o Abel também pensa, né, cara? E é um time também... Você fala assim, poxa vida, esse time... Se for olhar esse time naturalmente junto, ele precisa conquistar algo. Tem alguns que conquistaram. Isso. Mas esse time, esse elenco, não. Então tá aí as cobranças que vêm internas e externas, né? Porque fala, poxa vida, nós precisamos de uma nova história, né? Investiu e tudo acaba vindo. E para jogar um clássico com essa pressão, que eu acredito que também esteja, o Corinthians tem uma pressão que é muito maior, porque envolve muitas outras instabilidades, né? Mas de realmente pegar esse rival num momento que você pode, às vezes, pisar na cabeça, como o pessoal usa, de um termo que é bem chulo e pesado, vamos dizer, pode te trazer cicatrizes que você não pode não mensurar agora, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é um time que é o que vai ter que viver com esse equilíbrio dessa pressão de voltar a correr atrás de uma conquista aí.
Agora veja como é um time bem mexido em relação já à temporada passada, por exemplo, né, Mansur? Olha quantas caras novas a gente está vendo, né, nesse Palmeiras. Do meio para frente, Lucas Evangelista, Facundo Torres chegou faz pouco tempo, o Maurício também não está há tanto tempo assim, Ramon Sousa a mesma coisa, o Vitor Roque chegou agora. Então, só o Aníbal também não é, né, assim, tão distante. Segundo semestre do ano passado, né? Isso. Ele, Giai, Facundo... A gente faz a temporada de maior transformação do Palmeiras na época dos mais antigos, a passagem do Abel. O Everton, Gustavo Gomes e Piquerez, né? Então o Abel está tendo que dar uma remontada também. Às vezes o torcedor, claro que o Palmeiras gastou muito na janela, o Palmeiras investiu bastante para ter um time forte para esse ano. Perdeu o Paulinho, que era uma das grandes apostas ofensivas. Isso quer dizer, calhou de perder o Paulinho, né? Que era a contratação mais cara até então, né? Quando ela aconteceu, vindo do Atlético Mineiro, mas é uma remontagem, né, que o Abel está tendo que fazer. Jogadores importantes das outras temporadas nesse momento estão no banco, por exemplo. Isso. Veiga é um jogador que não Aquela espinha dorsal de Zé Rafael, né, Zé Rafael de Veiga. Santos, Mike, que acabou saindo também, que é normal. Passou-se um tempo até longo com um elenco que foi vencedor histórico, acho que no futebol brasileiro, sul-americano e no geral, mas é natural que chegue algum momento, e é chegado o momento, né, que eles estão precisando mudar os nomes, mudar as caras para seguir escrevendo essa história. Uma dessas caras que deixaram o clube é o Estevão. Né? O Estevão hoje foi apresentado oficialmente lá no Chelsea, ficou 22 dias de folga, né, depois da participação com o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, e agora foi apresentado oficialmente, né, vai ser o terceiro jogador brasileiro a integrar o elenco, né? O João Pedro, que chegou agora e fez um grande Mundial de Clubes, é um deles. E o outro é o Andrei Santos, ex-volante do Vasco, que estava emprestado ao Estrasburgo, da França, e agora vai incorporar o time principal, né? O elenco principal do Chelsea junto a Estevão. O tempo lá atrás já parece ainda semelhante com o de São Paulo, né? Família, então essas foram as informações aí do vídeo. A gente viu o Nicolete aí trazendo algumas informações do Verdão. Bruno Fux parece que não está recuperado mesmo, então Abel Ferreira deve ir com Gustavo Gomes e Micael na zaga, né, cara? E a gente também viu ali um trecho ali do pessoal do Troca de Passes do Sport TV, onde eles trouxeram a provável escalação, né, cara? E é praticamente a mesma escalação do jogo de ida, né? Só com diferença ali que o Bruno Fux tá fora e o Micael tá no lugar dele. O Sousa de titular é muito bom o Sousa de titular, porque o Sousa tá dando mais dinâmica pro time, estreou muito bem, tem jogado muito bem, Ramon Sousa. E, cara, tô confiante, cara. Tô ansioso, obviamente, mas tô confiante que o Verdão vai conseguir reverter. E vamos terminar o vídeo aqui, ó, com a imagem aqui do índice do Palmeiras, do nosso estádio, né, mano? Da nossa casa, Allianz Parque. Um lugar de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muitas alegrias. Esperamos que hoje seja mais um deles, né, cara? O Palmeiras possa fazer um bom jogo e consiga, se Deus quiser, eliminar a gambazada. Vamos que vamos, família. Outro detalhe também é que o Kelvin já participou do primeiro treino com o Verdão, só que ele fez ali um aquecimento, depois fez uma parte física separada, ainda não tem condição de jogo, mas ele é um bom lateral direito, hein, cara? Bom lateral direito. Tem tudo aí pra vir até ser a titular no lugar do Giai, hein? Fica de olho nele que o Kelvin é um bom lateral. Então essas foram as notícias, beleza, família? A gente vai trazer mais um pré-jogo aí completão, com todas as notícias do Verdão. E também vamos trazer um pós-jogo, que se Deus quiser vai ser com análise da vitória do Palmeiras. Então já se inscreve aqui, ativa o sininho, beleza? E deixe seu like, que isso fortalece bastante aqui o vídeo. E também incentiva a gente a continuar trazendo conteúdos aqui pra vocês no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Avante palestra, porque é louco, é nóis.